Muito boa tarde, cá estamos novamente, canal Lab Reativos, conversas sobre saúde mental. Boa tarde, Nuno. Olá, Tiago. Então, hoje entrego-te a ti o título deste episódio. Título complicado, complexo. O terapeuta Ômega. E pá, Quem é? E quem é usa o... relógios da Omega. Olha, aquela coisa do os seus 50 minutos terminaram. É um terapeuta, vamos lá ver, Ômega. relógios Omega. Esse é o terapeuta. Esse também é um terapeuta Ômega. Tá? E o Eu que é que acho se que os pode dizer terapeutas disto? modernos já não fazem isso, porque veem as horas no relógio, no telemóvel. E, e é chato virar o telemóvel para o paciente, apontar para as horas e o paciente ver se tem, por exemplo, uma figura de fundo do Pikachu, não é? Não sabia ver no telemóvel? Confesso, eu vejo num relógio. Ah, pá, já antes não uso relógio. Mas estás a ver, não é? O chato que é o seu doutor, psicanalista, de renome, tem o Pikachu como figura de fundo no telemóvel. Bom, no caso das senhoras é a Hello Kitty. Pois é, Vamos lá o que é, qual é essa ideia do terapeuta Omega? vamos lá ver. Hum? Vamos lá ver se a gente consegue, se eu consigo também, pôr isto aqui em prática. Ah, falávamos disto como o último terapeuta. Portanto, um terapeuta que se vê perante uma utopia, de saúde mental absoluta e que perde a sua função. Portanto, o que é que acontecerá aqui? Que ideia é esta que paira aqui no ar de uma ausência completa de psicopatologia, de sofrimento, de frustração? Mas que insanidade é esta? É uma sanidade muito insana, diria eu. Mas efetivamente, hum, quer os pacientes, vão-me armar em esperto, quer uma grande parte dos terapeutas, parece buscar essa, sanidade total, uma, quase uma esterilidade mental. Olha, esta, tropecei, que é um, um estado em que não há bactérias nenhumas, em termos psíquicos, eh, que é, que é algo que bacteriologicamente não existe. Como, por exemplo, viver numa redoma completamente ascética? Uh, Por muito boa que seja, nunca é completamente ascética. pois, Por muito boa que seja a esterilização. Eh, mas eu estava-me aqui a lembrar, das pessoas, pelo menos não conheço assim nenhum exemplo prático, não sei se isto é, já vi isto em filmes, por exemplo, no âmbito da ficção científica, estou-me a lembrar de uma pessoa que não podia sair de uma sala, uh, e eu estava a pensar que realmente se a pessoa for fechada num cubículo e manter-se muito ascética, não cria imunidade. Exatamente. Portanto, não são tão antigas quanto isso. Ah, há umas décadas, largas décadas atrás, não havia unidades de cuidados intensivos de infectocontagiosas, em que as pessoas estavam
num meio muito protegido. Não era totalmente ascético. É muito protegido. Nesse meio existem bactérias e vírus e protozoários, enfim, toda a forma de micro-organismos, mas em quantidades diminutas e, sobretudo, os mais agressivos e os mais patogénicos, faz-se a tentativa de os manter fora desse meio. Hoje em dia, essas unidades são bastante mais frequentes e são até uma condição indispensável, por exemplo, para os transplantes de medula, em que temporariamente as pessoas ficam imunossuprimidas. Hum, pronto. Mas mesmo nessas unidades há bactérias. Há bactérias, há micro-organismos. Não é possível criar um meio com zero bactérias. Pelo menos na atmosfera não é. Não sei se a nível do espaço será. Uhum. Não sei. Mas aquilo que tu disseste é muito relevante. Se nós não entrarmos em contacto com ah, estes seres alienígenas que são as bactérias, ah, não criamos defesas contra eles. Ah, ficamos vulneráveis. Eu até estava a pensar, eh, eh, imaginei logo até uma coisa, é apenas uma nota de rodapé. Dizias a dificuldade que é a gente se livrar das bactérias e de criar um ambiente totalmente ascético, mas ao mesmo tempo, eh, eu não sei se é a palavra certa, o desespero ou a magnitude que era encontrar um micro-organismo lá fora. É, é a redoma se partir. É termos que ir lá para fora a qualquer altura. Ah, e isso, e sermos não imunocompetentes. Quando se fala nas unidades de infectocontagiosas e no isolamento, naqueles ambientes, eu não sei se chamam ascéticos, porque não é rigoroso chamar-lhes ascéticos, mas atenção, à partida estes indivíduos são imunodeprimidos quando vão lá para dentro, é para os proteger, não é para os criar lá dentro. Ah, pronto, aqui é a função vista ao contrário. Em termos psíquicos, bom, agora, por analogia, faz-me pensar, nós há pedaço, tenho que conversar, nós há pedaço, conversando, falamos do Guilherme Reis, Uhum, e nos Estados Unidos, o Guilherme Reis, para quem não sabe, foi um psicanalista alemão, ah, que faleceu, se não me engano, nos anos 60, assassinado numa prisão americana. Ah, ele, ele preconizava um internamento para os pacientes em que eles ficavam num ambiente extremamente sereno, onde tinham ah, terapia individual, psicanalítica, tinham terapia de grupo, tinham atividade física. Ele enfatizava muito a importância da, da atividade física. E aquilo era um género de redoma, em que as pessoas ficavam ali durante uns tempos e com um mínimo de agressão externa, quase assim um género de ambiente regressivo, eram criadas condições para que as pessoas pudessem reorganizar-se e, e lidar com os seus conflitos internos ou eventualmente com as suas falhas e seguir vida. Portanto, se calhar até em termos psíquicos, a necessidade destas unidades de, de isolamento da sépsia mental
a analogia parece-me oportuna, Uhum. que às vezes as pessoas precisam mesmo de se afastar de uma ou de outra forma de agressão, porque não vão conseguir lidar com ela enquanto estiverem sob o efeito da agressão. Eh, Agora a Sim, pergunta é: o que é agressão? Eh, para alguns, eh, agressão é tudo que seja desarmonioso com o seu ambiente interno. Então essas pessoas teriam que ser quase postas em coma, usando fármacos. Aí aí não há tensão, não há conflito. sim. Ah, eu até estava a pensar um pouco mais em termos de desenvolvimento. Pensar aqui em cima do joelho, ah, que existem mães, cuidadores, ambientes muito que promovem muito a esterilidade, Toma, arredondo. E que isso invariavelmente gera ideias, gera talvez ilusões, falsas ideias, porque este sujeito, mais tarde ou mais cedo, entra em contacto com uma realidade, põe à prova essas ideias. Portanto, e isso pode resultar num grande sofrimento psíquico. Portanto, ou seja, por outras palavras, cuidadores que apresentaram um pouco o mundo. agora vou brincar aos eruditos. Hein? Tá, protesto, vou brincar, vou lembrar a alegoria da caverna, Uhum. em que aqueles indivíduos são criados num ambiente com uma estimulação restrita, de tal forma que acreditam que a realidade são as sombras. E eles cá fora, vendo os objetos que os outros veem, ficariam razoavelmente desorientados. Hum, Agora, coisificando, eles estão habituados a ver um universo a duas dimensões, em que os entes podem aumentar e diminuir de tamanho. Uhum. Hum, Nós não vemos um mundo assim. Estou aqui a hesitar, mas já sabes, eu quando hesito, É porque é. já está tudo estragado. Que é, que é relativizar a coisa, que é a realidade como nós, quase todos ou todos, a vemos, não é, em última análise, é a realidade. Ou seja, nós estamos habituados a ver a três dimensões e há uma coisa a que nós chamamos cores. Mas, portanto, utilizando a luz para nos apercebermos do ambiente, chamemos assim, visual. Nós vemos, Botões. usamos fotões para percebermos o que nos rodeia. Mas só no mundo animal há uma série de outras formas de perceber o meio. Há seres quase cegos, ou que veem relativamente mal, que percebem o mundo que os rodeia de outras formas. Não são melhores nem são piores, são os deles. Veio-me à mente. Eu vou exagerar, não sei se eles serão capazes de o fazer. São mamíferos, usam sonar para investigar o meio, coisa que nós não fazemos a mínima ideia que isso seja. Ah, e uma mulher grávida.
para eles, uma fêmea de golfinho ou uma mulher grávida, para eles é relativamente fácil, presumo eu, saberem de quantas crias é que essa fêmea tem no útero, coisa que nós não fazemos a mínima ideia. Muito menos os fulanos na caverna que as viam a duas dimensões. Uhum. Menos, diria eu. Pronto. Os fulanos na caverna que as viam a duas dimensões não chegavam lá. E nós também não. Os nossos animaizinhos domésticos, pelo olfato, conseguem ter contacto com uma manancial enorme de informação, ah, que nos escapa a nós completamente. No fundo, quando a dona volta à casa e o gato olha para ela com aquela cara: O quê? Já estás outra vez com o Eduardo? Epá, não há paciência para ti. Bastou-lhe ela chegar perto, que ele, pelo olfato, sabe perfeitamente com quem que ela teve a namoriscar. Ah, já te disse, não quero esse gajo cá em casa. Mas isto, quando falas das ideias em confronto com a realidade. Sim. Se nós ficarmos muito tempo alienados da realidade, nós continuamos a ter produção, epá, falta-me o termo, de ideias. Pronto. Imaginação, Sim, imaginação, sonho, e sem. vitalidade psíquica. Hum? Vitalidade psíquica. Sim. Mas sem o confronto com a realidade, essa vitalidade psíquica pode resvalar para a alucinação. Uhum. Não é? E esses meios sobreprotegidos, ah, estava-me a lembrar, o paciente que, estando mal, precisa de ser posto num ambiente protegido, as tais clínicas. E atenção que eu estou a falar da clínica do Vilhão de Rastro, não estou a falar das clínicas psiquiátricas que Uhum. existem. É outra coisa. Ah, é uma coisa. Uma criança que é criada num ambiente desse género, provavelmente terá dificuldades no seu desenvolvimento, na sua maturação. Ah, o que é engraçado, porque num juízo final, quando se perguntasse a esses pais, eles diriam: Mas eu fiz o melhor possível com os meus filhos. E foi. Cá vai mais uma pérolazinha de erudição. Ahm, há um conto do Essa de Queiroz que se chama A Perfeição, em que eu acho que é Hércules. Há uma deusa qualquer, do panteão grego que se apaixona por Hércules, acho eu. E então rapta-o para um mundo perfeito, que é totalmente à imagem do desejo dele. Ela pode recriar o desejo dele. E Hércules vive profundamente infeliz. Eu creio que é Hércules, não tenho certeza. É perfeito. Pois, a perfeição é uma coisa que pode ser muito perigosa, especialmente dentro do contexto até, pegando nesse, que vai em consonância completa com o nosso objeto de conversa mais invariante, que é o ideal de saúde mental.
de se querer de forma bastante obstinada retirar o sujeito de um sítio ou de sítios que ele por vezes tem que conviver para efetivamente conseguir elaborar e ultrapassar as suas dificuldades. E esse furor corandis, eh, a nível mental, se o furor corandis é perigoso e tóxico em todas as áreas da saúde, talvez, não sei, na área da saúde mental ainda é pior, que é um terapeuta que almeja, eu diria, um terapeuta louco que almeja a total sanidade mental do seu paciente. É Cura? um- Esse terapeuta vai dizer que é cura, sim. Eu vou dizer, eu diria que é a anulação do paciente, da identidade, tudo. É fazer com que ele seja igual a uma coisa qualquer que está escrito a algures, que é aquilo que deve ser. Ah, ocorreu-me aqui uma ideia barra brincadeira que é de olha, era um bom tema para um cinema norte-americano, que era um mundo do futuro onde a psicanálise, single-handed, acabou com toda a doença mental. E somos todos mentalmente muito sãos. Não é muito sãos, sãos. Não há muito são ou pouco são. Há são ou insano. E a psicanálise fez com que todos ficássemos sãos. Uhum. É engraçado porque há um filme que é o Mr. Nobody, com o Jared Leto, que a morte foi eliminada. E ele é o último mortal vivo. Mas confesso que já não me lembro dos pormenores do filme, apenas do que é que ele se trata. Mas é uma experiência assim muito filosófica, onde realmente nos deparamos com uma utopia em que a morte foi curada, foi É, eliminada e fica. Acho que isto é uma coisa que vai um pouco ao encontro do nosso título de hoje, do nosso tema. Fica ao último homem, o para, último esse mortal. é o último homem que ainda morre, porque os outros não vão morrer. Pois, Que seres são esses que não morrem? eu em cima do joelho diria que são ideias, são mitos, não sei. Eu acredito seriamente na finitude de tudo. Eh, Portanto, até mesmo as ideias um dia terminarão. Sim, Mais um exemplo cinematográfico. Bom, isto hoje é tipo, é a Associação Livre de Filmes. epá, se isto fossem tudo marteladas, isto era um estaleiro de obras. Uh, mas há uma passagem muito gira de um filme que é o V for Vendetta, com o Sim. Hugo Weaving, em que numa cena mais,
semifinal do filme, ah, ele é confrontado com um grupo de homens e eles tentam-no atingir com todas as balas possíveis e imagináveis. Ele resiste ao tiroteio e o último antagonista pergunta como é que é possível estar de pé. E ele diz-lhe, pois, as ideias são à prova de bala. Uhum. Não será só isto, mas... ah, o que é uma coisa muito interessante, porque há, como é que eu ia dizer, determinadas configurações mentais e relacionais, diga-se expressões psicopatológicas, que são montadas em ideias muito fixas. Ahm, e uma coisa que às vezes é interessante perguntar numa terapia é confrontar a validade dessas ideias. Eu tenho um exemplo, pronto, é sempre o mesmo, é sempre o sujeito depressivo que está sempre em cima da mesa. Os outros não falam, não são, os outros não são tão verbais, não são verbais ou são pouco verbais. Pois são pessoas de fase. Os indivíduos depressivos são pessoas de frase. E efetivamente, uma coisa é estar na fase, outra coisa é ir para a frase. Mas este sujeito depressivo traz com ele, obviamente, muito a ideia, a ilusão, a falsa ideia de que se defender, se ripostar, destrói o outro. E não é estranho, eu, por exemplo, mas isto foi uma coisa, eu não aprendi isto sozinho, aprendi com outras pessoas, portanto, esta frase não tem direitos de autor. Uh, as palavras são balas. É uma outra versão de a caneta é mais poderosa que a espada. Exatamente, é por aí. Sim. Muito. Mas como foste tu a derramar o primeiro sangue numa, First Blood, John Rambo. exatamente desse brilhante filósofo italiano Sylvester Stallone, ah, de ascendência russa. Não sabia. Epá, não queria estragar a carreira ao senhor, mas ele é de Epá, ascendência russa. Coitado. isso Ah, azedou o Rocky 4. é. Isso E azedou o Rocky 4. pronto, Sylvester, desenrasca-te. Ahm, mas foste tu que derramaste o primeiro sangue no V for Sim. Vengeance. Ele de Vendetta. facto diz ao outro, já não me lembrava da parte das ideias, mas lembro-me claramente que depois do outro morrer, quando ele está sozinho, ele deixa cair uma placa metálica que trazia à frente do peito. Correto. Ou seja, a ideia dele era de ferro carbónico, bastante espessa e pesada para aguentar com as balas. Ou seja, lá está. As ideias sem a realidade, ele teria ficado cheio de buracos. Se aquele animal que pensa conseguisse viver com esses buracos, o que é muito pouco provável, ele era capaz de ter razão. Mas vá lá. Confrontando com a realidade, deu jeito de ter ali aquela barreira entre ele e os outros. Pois, precisamente, acho que sim, acho que aí há que ter prova da realidade. É, é. Agora, por acaso veio-me à cabeça escapar às balas, aquela imagem clássica do Neo no, no Matrix, a desviar-se das balas e isso, e até que ponto é que alguns destes miúdos crescem num universo televisivo de efeitos especiais, acreditam que
se conseguem desviar das balas, conseguem fazer aquelas coisas que nós vemos na cinematografia, maioritariamente norte-americana. Uh, de, eu lembro-me, sempre foi um alvo de chacota, aqueles filmes do Chuck Norris, em que o gajo com Uhum. um metralhador em um carregador matava mais ou menos um batalhão ou dois, e aquilo, pá, nem precisava de recarregar, era sempre a andar. Mas, enfim, não sei até que ponto é que estes miúdos um dia não têm confrontos. Eu estou a falar da realidade física por ser mais simplista. Não se confrontam com. Não se pode andar com uma Trinity do Matrix a uma velocidade eh, magnífica no meio do trânsito, porque, porque à mínima falha ficam despedaçados. Ahm, Enfim, a realidade física, não sei até que ponto é que não estão imunizados para enfrentar a realidade física e acham que podem andar à pancadaria com A, B e C e não vai acontecer nada. E depois acontece, tanto causando estragos irreversíveis ao outro ou recebendo estragos irreversíveis. Mas, a redoma de tanto proteger de contacto com o exterior não nos criou imunidade. A imunidade do indivíduo que sabe que tem um sistema imunitário e que, portanto, pode andar de metropolitano ou de autocarro ou isso assim, ou daquele que acha que o seu sistema imunitário é totalmente incompetente e para Sim, andar de sim. autocarro tem que andar com máscara e luvas e capacete. Não sei. Eu acho que, pronto, se calhar agora vou ser um pouco académico, mas a própria ideia do ego, do Freud, não é? De 1923, vem muito uma instância que nasce muito do contacto com a realidade. Portanto, algo que se diferencia de um id, que é absoluto ao início, e que, a pouco e pouco, o contacto desse sistema com as exigências da realidade vai emergindo, vai eclodindo, não é? E eh, diferencia-se um ego desse id, não é? Um superego já será outra coisa. Mas Ah, agora há absurdo. Então, se não houvesse nenhum contacto com a realidade, não haveria ego? Quer dizer, isto seria por redução ao absurdo. pois, Nós não conseguimos, lá está, como na física, nós não conseguimos conceber um indivíduo sem contacto com a realidade, porque esse indivíduo a existir já teria algum contacto com a realidade. Mas não teria ego. Olha, voltando lá atrás, uhum, seria purificadamente são. não tinha sequer oportunidade para Era ser só noção. ir. Não se ia dar lá muito bem. Pois não. Ah, a minha mente já me estava a levar por outros caminhos, já com mais cinematografia. Ah, Sim. o quê? O quê? Ah, do tell. Do tell. Ah, não sei se será muito interessante, mas há um. Estava a pensar no X-Men, que é um universo cinemático da Marvel, ah, que agora caiu sobre o Império da Disney. A ver se não vamos ser censurados com isto. Não é um império.
É arte. Pronto. E há efetivamente um dos mutantes do X-Men, o seu superpoder, por assim dizer. Todos têm uma expressão de um poder, não é? Portanto, o que traduz muito a individualidade das personagens é o seu superpoder, cada um tem a sua, e nenhum é igual ao outro. E um deles é caracterizado por uma mutação no seu inconsciente. Portanto, e daí emerge um ser de puro gozo, que eles chamam que é a Fênix. Hum. Nasce dentro de outra personagem. Enfim, não sei se isto terá Essa, aqui essa, algum. essa personagem eu não conhecia. Eu estava a Aliás, falar e eu estava aqui a dar voltas aos que eu conheço. é porque a Fênix está dentro de outra personagem, que é a Dr. Jean Grey, que é a mulher do Cyclops. Sim, Pronto. sim. E ela tem uma Amante de espécie de. Wolverine. Isso. E Eu, e- eu não leio revistas cor-de-rosa, mas ouvi dizer. ouviste dizer, pois, se gossip, pá, isso é mesmo coisas de má língua. Enfim, isto não entrando aqui quase num episódio de banda desenhada, mas pronto, é uma parte, é uma espécie de alter ego da Jean Grey, não é? Portanto, em que a mutação dela torna-a extremamente perigosa, instável, imprevisível, por existir esta persona que é puro gozo. E é uma Agora acho mutação que essas personagens vêm da mitologia norte-americana. Uhum, Eu acho que toda a mitologia, eu gosto de lhe chamar mitologia, porque é uma do X-Men, é muito engraçada, porque quais são uhum. as coisas que as pessoas sonhariam numa altura ou noutra fazer ou ser capazes de resistir, ou quais são as propriedades que as pessoas normais gostariam de ter. Se me permites, já agora, curiosidades, porque eu acho que o que acabaste de dizer valida muito o objetivo para onde a nossa conversa se desviou, que é o X-Men, efetivamente é uma mitologia. É baseada até, por exemplo, a dicotomia que existe entre o professor Xavier, o professor X e o Magneto, que eles são amigos, mas representam fações antagónicas, vem muito de um sítio da clivagem sociopolítica da comunidade negra norte-americana. Ou seja, em que num espectro existia o Malcolm X e no outro o Martin Luther King, que tinham ambos a missão de proteger e, não sei como dizer mais, mas de salvaguardar os direitos da comunidade africana nos Estados Unidos, portanto, afro-americana, aliás, mas com maneiras muito diferentes de estar. E obviamente não quero polarizar isto desta maneira, não estou aqui a dizer que o Malcolm X era uma espécie de vilão, mas tinha uma visão mais fechada para, pelo menos quando estava associado ao profeta, que eu já não me lembro do nome, que ele depois desviou-se disso, não é? Pronto. E eu acho que é muito interessante porque efetivamente são mitologias de uma era muito moderna e de uma sociedade profundamente clivada. E uh, a própria premissa base, não é, deles começarem a ganhar poderes, cresce também muito da questão da emergência do poder atómico, da fissão nuclear, que se tornou possível, pronto, com os trabalhos do. Esqueci-me do nome do filme que há agora, uh, Oppenheimer. de- do Oppenheimer. Sim, sim. E todos, Pronto. Fermi, não é Uh, Fermi? e, Fermi. sim, e que a emergência portanto, do poder nuclear traz consigo a radioatividade, e a radioatividade provocou alterações profundas na fisiologia do ser humano, que desencadeou toda a mitologia. Pronto. Mas é muito interessante esse ponto de vista, porque efetivamente Estas são mitologias. mutações.
Mas a questão é que estas mutações vêm ao encontro de desejos a priori. É isso, pois. Eh, sei lá, não há nenhum mutante que tenha ficado idiota. Eh, Uhum. não há nenhum mutante que tenha ficado demente. Epá, eu Sim, não, sim, não, piadas sobre dementes agora não. Epá, é feio. Quer dizer, não é assim tão feio, até é giro. Mas pronto. Hum, são sempre coisas idealizáveis, certo, certo. idealizadas, idealizáveis por, por todos nós, por qualquer um de nós, não é? Hum, e é engraçado que, se calhar até personagens mais recentes dessa mitologia têm, como é que eu hei de dizer, atributos, mais psíquicos, menos físicos. Então, Sim. há um deles que pá, o gajo tem uma massa descomunal. Pá, depois é engraçado porque o tipo anda assim por cima de pavimentos e tal, e não acontece nada. Mas depois de vez em quando tem uma massa descomunal. É assim, enfim, é uma mitologia como outra qualquer. Ocorreu-me só uma das personagens. Uh, epá, agora. Mystique, é. Aham. Que muda de A forma. shapeshifter. É. Um, que é engraçado que é uma personagem que já existe na mitologia, já existia na mitologia nórdica, que é a principal característica. Ao contrário, eu não sei se é a Marvel também que faz os desenhos, a banda desenhada Do do Thor. Thor, Sim, é sim, é. da Marvel também. É. Ah, que, à parte disso, a Marvel diabolizou o Loki, mas na mitologia nórdica o Loki é uma personagem, não é maligna nem benigna, é uma personagem extremamente complexa e Uhum. é muito interessante, muito engraçada. Ah, Sim, sim. acho- a mitologia, o pouco que sei da mitologia nórdica é bem mais vívido do que aquelas a que nós estamos habituados. Pois, isso que tu estavas a dizer, essa necessidade de idealizar, de criar um cenário perfeito, hum, acho que há muito essa necessidade em termos de psiquismo de derramar essa libido em, eh, em algo eh, perfeito, ideal, que combate efetivamente, não sei, uma frustração, não é? Portanto, o desafio, talvez, do encontro com uma realidade Uhum, que é uhum, dura. Aliás, eh, o- a perspectiva clássica de uma psicanálise, e refiro clássica, é muito de encontrar, de colocar o sujeito face à frustração, ou seja, face ao silêncio do analista. Portanto, isto era, novamente, a perspectiva mais clássica. Já sim. estás a rir, esse sorriso maroto de fundo. Eu pergunto-me, sim, e quantas pessoas é que trataram com esse silêncio? Os poucos que ficaram na sala, não é? Pois. E os outros? O que é que a gente lhes faz? Pois, isso até são coisas que já falámos noutros episódios. Nós efetivamente não vivemos uma era de silêncio. Vivemos. Não é só a era. Quer dizer, o silêncio pode ter muitos significados e ele próprio ser eloquente. Mas o do terapeuta, sim, há espaço para isso. Mas não esquecer que estamos a comunicar qualquer coisa ao nosso paciente quando estamos em silêncio. Também, não é só o Uhum. paciente que comunica através do silêncio. Pode ser o terapeuta que comunica através do silêncio. E aquilo que ele É, está a dizer pode o paciente não ser capaz de ouvir nessa altura.
sim, é verdade. E o silêncio também pode ser reverberador, ou seja, da pessoa se ouvir ela própria de uma maneira que nunca se ouviu. E o silêncio também permitir isso. Pode. Obviamente, numa fase mais tolerável, de maior durabilidade. Que, Essa, é o meu ponto de vista que há muitos psicanalistas a brincarem ao Sigmund Freud. Não se uhum, esqueçam que Sigmund Freud escutou, escutou e escutou porque estava a criar os primeiros trilhos da psicanálise. Aliás, ele no início da carreira dele não escutava, era sentencioso, opinava, né? Dava instruções e depois percebeu que por aí não ia lá. Não? sim. E, Ele além do próprio também mais, ele escreveu era. isso. Hum? Ele próprio também escreveu isso. Eu, pelo menos, lembro-me de um caso em que ele efetivamente, penso eu, posso estar enganado, mas que ele reconhece que perde a paciente pelas suas interpretações com o caso do estudo de uma homossexualidade feminina, de 1920. Eu acho que ele admite ou reage contra-transferencialmente e, se não é ele, é o Lacan que efetivamente estuda isso e que assinala. Pronto. Essa, esse espaço para o imaginário do paciente se poder exprimir, essa tela branca, cuidado, porque todos nós começamos a pintar em figuras por números, cores por números, e a pintar dentro de quadradinhos, e a E a pintar dentro fazer de gratujas. medidas. Hum? E a fazer gratujas. Sim, sim, também, também. Mas se nós dermos só espaço em branco, pode não resultar bem. Sim, sim. E mais, o nosso paciente tem um bebê lá dentro, mas não é um bebê. E se nós o tratamos como um bebê, ele manda-nos à merda. E sai porta fora e acabou-se a terapia. Uhum. Tiramos esta estatística, portanto. Como é que se diz? Agora, mais uma dúvida. Como é que se diz em português? Not amenable to therapy. Ah, boa Não? pergunta. Hum? Boa pergunta. Acho que é essa a expressão. É, não, não. Compatível? Ah, amenizado? Harmonizado? Não sei. É uma coisa Hum, assim desse género. Basicamente, o paciente é uma porcaria e não serve para tratamento. Não, senhor doutor. A sua técnica que é uma porcaria e não consegue tratar esta pessoa. Todas as técnicas têm limitações, não é? Sim. E é Mas, importante mas também. alguns terapeutas exageram. Eu diria que o terapeuta ONG não. Esse é o que não tem limites. Esse é o que trata toda a gente. Há uma palavra hoje em dia para isso. Eu tenho aqui uma na minha mente, mas não o quero dizer porque não quero ser linchado. Não corre aí uma perspectiva hoje em dia que se pode juntar tudo, pode ser tudo. Aqui. Holístico escreve-se com H ou sem H? Não, não é isso. Não, é com H, mas não é desses que falo. Não. Pronto, e se isso acarretar o teu linchamento, prefiro ficar ignorante. Se fores tu a dizer, a ti ninguém te vai linchar. Está bem, pá, mas se eu chegar lá, é que eu de ômega não tenho nada. Pronto, eu vou dizer apenas isto. Eu acho que sim, deve existir obviamente, uma adaptação ao paciente, do terapeuta ao paciente. Este deve ter uma flexibilidade na técnica.
ou talvez como o Ferenczi dizia, uma elasticidade técnica. Hum. Não é? Portanto, a técnica, sim, deve ser elástica, não é? Ahm, mas eu acho que um psicanalista é sempre um psicanalista, porque pode estar efetivamente a fazer um trabalho num determinado momento que pouco ou nada pode ser analítico, pouco ou nada pode ter de análise, mas que se calhar visa, num determinado curso de tempo, outras coisas. Portanto, A linguagem que utilizamos pode nem ser sempre a do jargão psicanalítico. Aí sim, estou totalmente de acordo. Olha, e enquanto psiquiatra, até junto a mim à tua voz, quando a compreensão psicanalítica do significado de determinados efeitos, do significado que pode ser atribuído a determinados efeitos secundários de certos medicamentos, ou até ao próprio efeito terapêutico do medicamento, pode ajudar-nos a melhor medicar. Não? Se eu reduzir o desejo sexual de uma pessoa utilizando um determinado fármaco, ao contrário do que muitos podem pensar, eu posso estar a ajudar essa pessoa a viver melhor, porque não tem que se confrontar com os conflitos que advêm do seu desejo sexual. uhum, Sendo sabido isso, esse medicamento, vamos supor que seja um antidepressivo, normalmente seriam mais antidepressivos, hum, pode não estar a ajudar por via do efeito antidepressivo. Está a ajudar por via da redução libidinal que causa. E essa pessoa vive melhor assim. O que é que eu vou fazer em relação a essa redução da libido e à necessidade que essa pessoa tem de reduzir a sua pulsão? Depende da pessoa, depende das circunstâncias. Mas ter essa compreensão por trás ajuda a melhor medicar. Eu estou a levar ao extremo até da utilização dos fármacos. Ah, portanto, eu não tenho uma visão da psicanálise tão restritiva do que é fazer psicanálise. Não sei o que é isso. É, para mim é utilizar um, um complexo articulado, teórico, coerente, isso tudo, para da forma, a ideia de elasticidade é boa. Porque se reparares, o pessoal pensa na elasticidade, a elasticidade não é plasticidade. Ah, que é pois, o elástico mantém a coisa por ali. Pode deslocar-se, mas a linha é mais ou menos aquela, embora permita flexibilidade. pois. Marteladas Se calhar já nos esticamos um bocado. é elástico. Epá, pois, mas eu acho que por esta hora já a maior parte da malta está a dormir. Então hoje não há marteladas. Então não há, faz favor. Foram, foram dadas no episódio, não é? Sim. Mas se calhar era melhor sintetizares as referências. Vamos lá ver se eu me lembro. Ah, falámos do X-Men, falámos do V for Vendetta, Daquele, daquele filme que deu origem à ideia do terapeuta Ômega, sim, de Omega Man, e há mais outros que eu não me lembro já.
Já chego. Também se forem muitas marteladas, De qualquer forma, citando aquele autor, parece um estaleiro de obras. pronto, de qualquer forma, todas as nossas marteladas estão sempre na descrição de cada episódio, com o seu respectivo link. Portanto, os Pois, interessados podem ir lá ver. ok. Muito bem, ficamos por aqui até um próximo episódio. Tá. Até breve. Até breve.